Se existe algo que abordamos bastante nesse canal, é o impacto da pirataria nas gerações passadas, incluindo as nossas. Seja relacionada a produtos brasileiros, produtos chineses da 25 de março, ou de casos bizarros de pirataria ao redor do mundo, o que será tema central desse vídeo. E dessa vez, com um país diferente. Não é a Rússia, não é a China e nem Paraguai, e sim o Japão. E lá vamos nós, começar por essa historinha. E a gente já olha e pensa, mas que bela obra de arte, não é? Parece até mesmo uma pintura de muro de uma escola municipal, uma Betty Boop cabeçuda, um Mickey amaldiçoado e o Popeye. E o nome dessa pintura de lanchonete de baixa renda, mas com lanches deliciosos no precinho, se chama Petty Mickey Popeye, Warai no Arashi. Ou Betty, Mickey e o Popeye, Tempestade de risadas. Essa maravilha é de junho de 1935 e o artista responsável por isso é desconhecido. Infelizmente, nunca saberemos quem foi o gênio por trás disso. Mas agora, bora analisar um pouco o que temos aqui. Como está tudo em japonês, eu pedi a ajuda do Gemini, pedi ajuda para traduzir essa obra de arte para vocês. Mas, se você é fluente em japonês e quiser ajudar a melhorar a tradução, comente aqui, vai ajudar muito. Nós brigamos bastante. Já começo a rir. Não dá para encarar isso aqui seriamente. Ok, eu sei que você tá rindo aí da sua casa. Nós brigamos bastante e fomos malvados um com o outro. Eu acho que quem tá falando isso é o Popeye, né? Ah, eu não consigo fazer voz do Popeye, gente. Mas imaginem que é a voz do Popeye, tá bom? Mas de agora em diante, vamos ser bons amigos. Aí tem aqui no meio a Betty Boop falando: Senhor Popeye, Senhor Mickey, né? Popeye-san, Mickey-san, eu já preparei o café de vocês. Chega... a parte do Mickey Mouse, né? Não julguem pelas aparências. Não julguem pelas aparências. Como somos todos gentis, todos podemos ser bons amigos. Vou contar a história de como nos tornamos amigos. Bom, vamos lá, né? Começa aqui agora a seguinte página, que já começa com um Popeye, o embriagado, o bêbado. Temos aqui a Betty Boop, que eu não entendi o que ela é do Popeye, se é amiga, se é namorada, se é esposa. Olivia Palito em nenhum momento foi mencionada aqui, né? Ela fala, acordar cedo realmente traz uma sensação muito boa, não é? Não, não traz. Depende, dormir às 8 da noite e acordar às 6 da manhã traz. Caso contrário, aí aqui a gente tem o Popeye. Popeye tá meio desorientado das ideias, né? Trocou espinafre por pinga. Com esse sentimento tão bom, vou colocar um disco a tocar. O dia mal começou e o Popeye já tá aqui, já acordou, já tá com a garrafinha dele de saquê. O que ele faz, né? Já não tá batendo bem das ideias. Ele vai pra janela e começa a gritar: eu sou o Popeye, o marinheiro. Bom, isso aqui tá verídico, então ele resolve deixar a situação melhor ainda com o seu violino da forma mais desafinada possível, mas aí na história entra uma vizinha, não sei que personagem é essa, só sei que ela tem um bebê e ela tá tentando fazer esse bebê dormir, mas não tá fácil. E eu acho engraçada a falta de proporção que os personagens têm, tá ligado? Olha isso aqui, ó, a cabeça do Popeye tá quase do tamanho do corpo dele. E é isso aí, vamos continuando, moçada. A Betty Boop diz: insuportável. Com esse barulho todo, as coisas vão acabar quebrando. Se tratando do Popeye nessa situação, existe essa possibilidade, né? Isso aqui é uma obra infantil, uma demonstração de como uma pessoa bêbada, fora de si, pode se comportar. Então ela tem uma brilhante ideia. Ela se lembra que tem um amigo. Amigo esse chamado Mickey Mouse. Ela vai até a casa do Mickey só pra acordar ele, coitado. Acorde, Mickey! É uma emergência? Popeye tá chapado de novo? É. Ih, rapaz. É o Popeye. Está fazendo um escândalo lá fora.
Betty Boop e Mickey ouvem batidas fortes na porta, mas calma, não era o Popeye, sim a vizinha com seu filho, que não estava conseguindo fazer a criança dormir, coitada. Ela explica que o bebê não consegue dormir, e o Mickey até tenta acalmar o bebê, né? Mas pelo amor de Deus, chamem o conselho tutelar pro Mickey. Mas antes disso, deixa o rato resolver a situação, né? Porque como ele diz... Ai, não vou conseguir imitar de novo. Aham, deixem comigo! O Mickey e a Betty Boop decidem que a melhor forma de resolver esse conflito do Popeye é chamar ele para um piquenique. E essa ideia tinha que vir desse rato. Oh, senhor Popeye, o dia está lindo! E reparem aqui que o Popeye diz o seguinte: eu vou levar uma garrafa de bebida pro caminho. Eu quero entender qual é a lógica dessa historinha. Que desespero. Mas ok, né? É explicado que Popeye está recuperando o seu bom humor, uma garrafa de pinga no bolso. A coisa começa a ficar meio caótica quando aparece essa ave gigante. É um avestruz? Ah, não se faz de besta. De alguma forma, a ave consegue capturar a Betty Boop, que começa a gritar por socorro. O grande rato tenta ser o herói. É aí que a ave tropeça, a Betty Boop cai na água. Ai! Gritou ela assustada. Estou caindo! E diz, eu caí no rio. Mas vocês acham que acaba por aqui? Não acaba por aqui, porque temos outros personagens que parecem ser habitantes daquela região. Eles até comentam, né? Olha só, um ser humano veio flutuando até aqui. Então vai lá um deles pra resgatar a Betty Boop. E achamos que tá tudo bem, mas não tá nada bem. Porque Betty Boop e Mickey Rato estão mais uma vez em apuros. E o Popeye mais uma vez observando tudo de longe, né? Demorando uma vida inteira pra tomar uma atitude. Popeye se prepara para a luta e diz: mesmo assim, eu não vou perder, mesmo de ressaca, talvez bebendo mais um pouco enquanto tá na ressaca, trocando espinafre por pinga, mas tudo bem. Eis que começa uma luta. O Popeye não conseguiu, né? Poxa vida, Popeye, por que será, né? Ufa, que situação difícil. Isso é realmente lamentável. Logo ele pega uma lata e diz: é verdade, eu quase esqueci de comer isso, né, Popeye? Você come todo dia, mas hoje você quase se esqueceu. Então Popeye vai lá e entra na briga com tudo, no estilo bem Popeye das ideias. Vejam só essa força, ele é realmente incrível e impressionante. E Popeye ainda explica: depois de comer espinafre, ninguém consegue me segurar, nem o Brutus. Parece que está tudo bem, mas só parece. Eis que surge um novo perigo na floresta, onde Betty Boop é cercada por esses personagens, moradores amigáveis da floresta. Esta noite teremos um banquete. Vamos preparar tudo. E temos mais um comentário falando que Betty Boop parece ter um gosto muito bom. Eu não estou suportando mais. Mas olha, hein? Popeye trouxe uma garrafa de pinga. Sim, mas trouxe 2 latas de espinafre, porque mais uma vez ele usa sua força total para resgatar Betty Boop. E eu acho engraçado, né? O Popeye: a Betty foi levada. Vou salvá-la agora mesmo. Aí o Mickey: coma bastante espinafre, rápido! E a Betty Boop lá: sabe por quê? Porque uma onça pintada salta sobre um dos habitantes da floresta. Mickey e Betty Boop ficam aterrorizados. Mas rapaz, olha isso, mano. Eles pegam armas que eu não sei de onde vieram, mas elas estão lá pra tentar afugentar o animal ou tirar a vida dele. Isso não ficou muito coerente aqui, né? Uai, atirei a primeira na verdade, mas valeu. Não dá pra saber, mas vejam bem o que a Betty Boop fala aqui. Deixe comigo, vou mirar bem e atirar. Quem vê onça só no zoológico, o dia que ele vê uma onça no meio da mata esturrar, ou quietinho, hora que o burrai mesmo do pipoco come no pé do ouvido, que ela dá um daquele jeito. Eu não sei se isso aqui é realmente o final da história, mas é o que nós temos. Isso está no meu top 10 melhores finais de mangá. Vou adicionar esse aqui, tá? Vou adicionar esse. E, senhoras e senhores, eu acabei de apresentar vocês ao mundo dos mangás de baixo orçamento da década de 30. E esse aqui não foi o único. Conforme você pesquisa mais na internet, tudo vai te levando para uma verdadeira toca de coisa.
coelho de mangás de qualidade duvidosa e personagens famosos dos Estados Unidos. No Japão, esse tipo de publicação é conhecido como Akahon Manga, ou mangá de livro vermelho, ou capa vermelha. Enfim, se você souber nos traduzir isso melhor, é só comentar aqui. E assim, podemos dizer que é um lugar sem leis, não existe lei de direito autoral aqui, e é uma grande bagunça generalizada, histórias confusas, com temas questionáveis. Essas publicações surgiram no século XX, por volta da década de 20 e 30, como mangás baratos e populares. Geralmente eles vinham com cerca de 15 a 30 e tantas páginas e contava com uma capa simples. Você conseguia comprá-los em bancas, estações de trem, lojas de doces ou até mesmo em festivais. Nada muito diferente do Brasil, quando a gente queria comprar aqueles álbuns de figurinhas que davam prêmios. E vamos de contexto, mais precisamente da década de 30, para tudo aqui fazer mais sentido. Esses personagens, claramente todos sabemos que foram criados nos Estados Unidos e eram super populares a nível mundial. E isso inclui o Japão também. Para falar a verdade, era uma novidade com altas expectativas, até porque era o início da era de ouro da animação americana, com a transição do cinema mudo para o sonoro e pela chegada dos filmes e animações com cores, época que as pessoas iam para o cinema para assistir desenho e nas obras não se falava de outro assunto. Eu encontrei mais algumas informações que vêm desse site japonês, o Popeye Magazine, e aqui nós temos essa edição chamada Nico Nico Manga Mickey-san, que é de 36, também de artista desconhecido. Isso aqui tá um verdadeiro show do artista desconhecido, onde temos Mickey Rato pilotando um avião de caça. Temos essa ilustração da capa de New Manga Popeye. Isso aqui foi publicado em 1948 pela Kagome Toys Publishing. Temos personagens da Disney, da Fleischer, dando uma voltinha de carro. Na verdade, o Popeye aqui tá acelerando demais. Eu espero que o Popeye não esteja bêbado aqui. O mais doido dessa história é que parece que a Beth é a mãe, o Popeye é o pai e o Mickey é o bebê. Não encontrei a história completa, mas por essa imagem aqui é o que parece, né? E vejamos bem, Gugu se transformou em um rato, e aqui eu tô falando do Gugu, o filho da Olivia Palito. E coitada da Olivia Palito, que não viu outra solução a não ser ficar com o Brutus, pelo menos nesse universo, foi isso que deve ter acontecido. E aí já começa aqui com, vamos passear de carro, brincar nas montanhas, parece que hoje será um domingo divertido. Aí corta pro papai. Nossa, isso virou uma confusão terrível. Isso aqui resume muitos rolês, né? A gente nossa, que dia legal, vamos fazer um rolê, aí dá tudo errado e a gente fica igual o Popeye. Popeye, não acelera, caramba! Eu acho que isso aqui é o final da história. Primeiro nós temos o Popeye derrotando um vilão que falam que parece o Brutus. Vocês acham que parece o Brutus? Tá faltando um cabelinho, né? É o que acontece com quem tenta roubar as coisas dos outros. Melhor é aqui o Mickey. Vamos logo pra casa. E eles carregando o quê? Um urso. Pegaram o urso, caçaram o urso, tiraram a vida do urso, simplesmente amarraram as patas e colocaram no banco de trás, né? No porta-mala. Enfim, chegamos aqui na parte do jantar. Essa carne aqui é carne de urso? Mickey, que fala que comeu tanto, que já tá de barriga cheia, mas que ainda poderia comer mais uns 5 ou 6 pratos. Estou impressionada com quanto que você consegue comer, Mickey Rato. Faleceu. Mas agora chega um contraponto. Se você não faltou nas aulas de história, você deve saber que um tempinho depois do lançamento dessas obras, os Estados Unidos e o Japão já não tinham mais uma relação amigável, não é? Era um querendo a cabeça do outro e acabou da pior forma possível. Acontece que antes da Segunda Guerra não havia o controle cultural mais rígido que aconteceu tempos depois. Então as produções dos Estados Unidos e até mesmo de outros países ocidentais eram bem-vindas lá e as pessoas gostavam
gostavam muito, mas a história mudou drasticamente e esse tipo de produção, com esses personagens saindo como os heróis, já não era mais permitido. Lembrando, em 37 começa a Segunda Guerra Sino-Japonesa e em 41 nós temos a entrada oficial do Japão na Segunda Treta Mundial e nesse contexto, o governo japonês começou um controle cultural muito mais rígido. Então Mickey Mouse, Popeye, Betty Boop, todo mundo foi expulso do Japão. Foi uma expulsão temporária, mas aconteceu. Também foi proibida e interrompida a importação de filmes americanos. Enquanto isso, o governo incentivava mangás com propaganda pró-Japão. Um exemplo disso é o Norakuro, que era um cachorro. Esse personagem era um soldado e naqueles tempos ele virou um símbolo desse período no Japão, porque ele representava o militar e tudo mais, que lutava pelo país. Na verdade, a fama dele começou um pouco antes de tudo isso, mas durante esse período foi reforçada. Outro ponto também que a gente não pode se esquecer é que em períodos de conflitos, certas coisas são racionadas. Então tem comida que é racionada, tem água que é racionada, tem gasolina que é racionada e papel. Sim, papel foi racionado no Japão. Então essas editoras que faziam essas obras de arte tiveram que desistir, né? Não só por causa do uso dos personagens, mas também porque estava caro demais comprar papel. Mas o mais doido disso é que assim, acabou esse período e a história virou do avesso, porque agora todas as produções dos Estados Unidos eram super bem-vindas no país. Que coisa! Nem parece, se você pega o Japão de hoje, que tem parque da Disney, tem trocentas coisas da Disney, parece que em algum momento da história eles rejeitaram isso? Não parece, mas aconteceu. Bom, após a rendição do Japão, ele ficou sob ocupação americana. Isso foi de 45 a 52, pelo general Douglas MacArthur. E nesse período, né, já que os Estados Unidos estavam lá, começaram a incentivar mais a cultura do país no Japão. Porém, agora as coisas mudaram um pouco quando o assunto é sobre usar personagens sem nenhum tipo de autorização oficial, sendo necessário um sistema de licenciamento formal, feito tudo bonitinho, nos conformes, nos mínimos detalhes. Digamos que assim, antes era terra sem lei, mas era meio terra sem lei quase que no mundo inteiro, porque a coisa não era globalizada como hoje. Então, se a pessoa fazia um gibi do Mickey Mouse no Brasil, demorava muito pra Disney ficar sabendo disso. E vocês devem até pensar, ué, então no Japão não tinha lei de direito autoral nenhuma? Então, na verdade, a lei de direitos autorais japonesa já existia desde 1899. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Essa lei é 10 anos mais nova que a criação da Nintendo, que foi em 1889. Só pra constar uma coisa, mas após esse período de treta mundial e tudo mais, eles começaram a ser mais rigorosos com essa questão de direitos autorais. A própria Disney começou a operar oficialmente no Japão. E na década de 70, as leis relacionadas a direitos autorais também receberam uma modernização e a partir de então passaram a ser mais rigorosos com direitos exclusivos de reprodução, direitos de adaptação, licenciamento internacional, proteção de personagens e marcas, entre outros tópicos. Ou seja, essas historinhas muito doidas pararam de ser comercializadas. Porém, se você conhece mais sobre cultura japonesa, mangás e animes, eu tenho certeza que na sua mente agora pipocou a seguinte dúvida: mas e quanto aos doujinshis? Eu também tive a mesma dúvida. Para quem não sabe, o doujinshi é um termo japonês para publicações independentes, que na maioria dos casos são mangás. Fanzine, né? E a maior parte do mercado de publicações independentes no Japão vem dos doujinshis, que geralmente envolvem personagens de animes, jogos, mangás. No Japão, os doujinshis se popularizaram bastante, mas não é só de obras japonesas produzidas no Japão. Existem doujinshis de obras ocidentais, por exemplo, Harry Potter.
Twitter. E não, as pessoas no Japão não vão atrás de uma autorização do detentor da obra original para criar um doujinshi. Então, eis a dúvida, o Japão considera isso pirataria? Porque isso aqui não parece um doujinshi de Mickey com Popeye e Betty Boop, não é? Tá usando os personagens de uma outra obra, criando uma história totalmente diferente? Presta atenção. Segundo as leis japonesas, sim, usar personagens protegidos sem autorização é violação de direitos autorais. Inclusive, tem um caso muito conhecido de uma pessoa que parou na cadeia por causa de doujinshi de Pokémon. Nem é zoeira isso aqui. Esse caso também é conhecido como Incidente Pokémon Doujinshi e ele começa em agosto de 1998, quando Pokémon tava lá no auge do auge. Eis que chega uma artista de doujinshi da cidade de Fukuoka, não foi revelado seu nome nem idade, e ela pensou assim, nossa, se eu pegar Pokémon e criar uma obra mais 18, que ideia de jirico, né? E aqui, pelo menos ao que eu pude entender, ela se baseou no anime, porque tem o mangá do Pokémon, que inclusive tem um teor mais sério, e tem o anime. E ela não só criou o doujinshi, como quis vendê-lo. Ele era vendido em livreto, tamanho B5, e a distribuição dele foi feita por meio de envio de panfletos para os membros da fandom de doujinshi, e ela começou a divulgar por correio. Imagina a pessoa abrindo a cartinha e se deparando com e algo como compre o meu doujinshi, custa só 600 ienes. Bom, galera, o que aconteceu? 3 empresas e entre elas temos quem? Eu falo Nin e vocês respondem Tendo. Pois é, a detentora dos direitos autorais. Todos eles registraram uma queixa contra essa mulher em janeiro de 99, ou seja, né, ainda demorou um pouco para pegarem no pulo. E 8 dias depois, a polícia da prefeitura de Kyoto a colocou para ver o céu nascer quadrado durante 22 dias. Ela ficou detida por 22 dias. E ela também foi multada porque, ao todo, durante todo esse tempo, ela vendeu apenas 5 cópias desse doujinshi de Pokémon e inapropriado para menores. Só que ela tinha ainda 100 cópias para vender. Não deu outra. A Nintendo quis pegar tudo e queimar tudo. Chega aquela pessoa que cometeu crimes tenebrosos e pergunta: e você? Por que você tá aqui? Aí a pessoa responde que tá lá porque criou historinhas mais 18 do Pokémon. Por fim, a Nintendo se defendeu e falou que o fato deles não gostarem é porque envolvia Pokémon e coisa mais 18. Ela ainda disse que à medida que esses eventos de doujinshi foram crescendo no Japão, que são eventos, né, onde as pessoas se juntam para trocar doujinshi, vender e etc. Mas crianças começaram a se interessar, até porque tá valendo de tudo. Pode ter doujinshi de Sailor Moon, de Dragon Ball, até coisas mais infantis como Hantaro, Doraemon. Mas a gente sabe que no fundo, Dona Nintendo não gosta de uma violaçãozinha de direito autoral também, né? E esse aqui é considerado o primeiro caso de um artista de doujinshi que foi preso. Ok, acho que agora vocês entenderam, mas por que ainda tem tanto doujinshi? E tem até evento onde o povo vende doujinshi, como já expliquei pra vocês. As tias da Clamp, vocês sabiam que elas começaram com doujinshis? Se é considerado pirataria, por que ainda existe? Digamos que exista uma certa tolerância quanto a isso. Muitas vezes as próprias editoras sabem que tem alguém fazendo doujinshi de uma obra delas. E nesse cenário, ela escolhe fingir que não viu, sabe? Fazer a cega. É tipo isso. Várias editoras agem dessa forma, desde que seja em uma pequena escala. Por quê? Em alguns casos, se o negócio começa a ganhar uma proporção muito grande, pode ser que algumas editoras não gostem. Também dizem que em casos onde não atrapalha as vendas do produto original, eles fingem que não existe. Doujinshi? Que doujinshi? Não vi. E também, desde que não prejudique a imagem da obra, como o exemplo que eu dei para vocês do incidente do doujinshi do Pokémon. Mas assim,
Eu falei na zoeira que isso aqui é um doujinshi, né? Puxa, será que isso aqui pode ser considerado um doujinshi? Mas no fundo, não é bem assim. Existem algumas diferenças. Por exemplo, os acarrons vinham de editoras comerciais, eram vendidos em larga escala, por mais que fosse um produto pirata. Muitas vezes não davam os devidos créditos a quem fez isso, né? E o foco deles era lucrar, por isso mesmo que eles usavam esses personagens. Já o doujinshi geralmente é uma produção feita por um fã. Ele gosta da obra, gosta de determinado personagem e pensa, nossa, eu acho que esse personagem deveria ter mais protagonismo na obra. Então ele pega e cria a sua história. Na maioria dos casos é uma tiragem limitada, e eu já expliquei aqui o motivo disso. E o doujinshi tem toda uma cultura de comunidade lá no Japão. Eu queria poder falar mais a respeito, porém esse vídeo vai ficar longo, mas é bem interessante. E é isso, galera. Esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa toca de coelho comigo. Se você tem ideia de mais algum caso maluco, talvez um caso mais maluco que esse, que mereça um vídeo próprio, comente aqui. Se você ficou surpreso com tudo isso, comente aqui também. Se você gosta desses estilos de vídeo envolvendo pirataria, saibam que eu tenho uma playlist só de casos de pirataria e todos bem nostálgicos, né? Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!